Terceiro vídeo do curso de trigonometria. O que é que nós iremos ver nesse vídeo? Eu vou apresentar para você o sistema trigonométrico. E deixa eu primeiro fazer uma espécie de uma encenação dramática aqui para você, porque eu preciso. É psicológico, eu preciso atingir isso, é psicológico. Eu preciso colocar um pouco de medo em você. De todos os vídeos, sério, apesar de eu ter dito isso, mas é importante. Por isso que eu estou fazendo essa encenação, para ver se eu chamo sua atenção. De todos, absolutamente todos os vídeos que nós iremos ver no curso de trigonometria, do primeiro até lá o último conteúdo, que é trigonometria em um triângulo qualquer. Todos os vídeos, esse daqui é o mais importante. Sem sombra de dúvida, ele é o mais importante do estudo da trigonometria. Porque os conceitos, as ideias, as definições, as regras, tudo que você verá aqui é básico. Estará na base, na fundação de tudo que você vai aplicar agora em trigonometria. Portanto, eu vou pedir a você para ir um pouco além de apenas prestar atenção nas minhas palavras. Vá um pouco mais. Eu gostaria que você bebesse as minhas palavras, respirasse as minhas palavras, absorvesse as minhas palavras. Quando elas entrarem aqui, não deixa ela escapar pelo outro lado, não. Entrou, apreende logo ela aí, tá certo? Apreenda e aprenda com as palavras aí. Deixa elas paradas aqui, bem dentro aqui da sua caixa craniana. Você vai precisar de todos os conceitos, tá bom? Então vamos lá. O que é o sistema trigonométrico? Bem simples. Eu vou passar para você 5 características. Se você pegar uma folha de papel aí, vai ser interessante. E uma caneta. Caneta não, eu prefiro lápis, porque lápis a gente erra e apaga. Caneta é só para gênio que não erra nunca. Como eu erro bastante, mais do que a média das pessoas, então pegue um lápis e um papel. Caneta não, lápis porque depois apaga. Então olha só o que é que você tem aqui. 5 características. Cada uma dessas características eu vou falar para que você copie, tá bom? Evite ficar nessa posição de braços cruzados, extremamente cômoda, achando que vai entender tudo, tá bom? Não vai, tá bom? Me desculpe eu lhe dizer isso, mas a neurociência diz que você não vai. O cérebro, ele é um tanto quanto preguiçoso. Se você não deixá-lo acordado, se você não estimular ele, entendeu? Ele não vai absorver isso. Ele vai achar que isso não é importante, é de pouca importância, pouca relevância, não vai. Agora, se você começa a praticar o ato de copiar, só o ato de você copiar, obrigar o seu cérebro a prestar atenção no que você está escrevendo, você já obriga, olha, como se você estivesse falando para seu cérebro, olha, presta atenção, eu quero que você absorva isso é importante para mim, tá bom? Então vamos lá. O que é o sistema trigonométrico? Bem simples. Quando você pega uma circunferência e faz com que o centro desta circunferência coincida com a origem do sistema cartesiano ortogonal. Sistema cartesiano ortogonal é o que aquelas pessoas chamam de x e y. Mas o nome correto não é x e y. Ah, eixo x, eixo y. O nome correto e com o qual eu irei me referir é sistema cartesiano ortogonal. Então você pega uma circunferência, faz com que o centro dessa circunferência coincida com a origem do sistema cartesiano ortogonal. Essa é a primeira característica do que nós chamaremos a partir de hoje de sistema trigonométrico. Se quiser copiar, pode copiar, vai. Primeira característica: fazer o centro de uma circunferência coincidir com a origem do sistema cartesiano. Vamos para a segunda característica. Esse raio aqui que você termina obtendo, claro, você colocou uma circunferência, você tem raio. Esse raio daqui para cá, o módulo desse raio vai ser 1. É o chamado raio unitário. Mas aí, o que é que você chama de raio unitário? É 1 centímetro? É 1 metro? É 1 quilômetro? É uma jarda? Uma milha? Um ano-luz? É o que você quiser, seja lá o que for. Eu não sei o que é que você vai escolher, mas seja lá o que você escolher para a unidade de comprimento aqui do raio, você chamará, segundo o sistema trigonométrico, de raio unitário. Se eu pego o meu pau, me coloco aqui e construo uma circunferência trigonométrica com um raio medindo 1 palmo de Ayrton, não importa, para mim aquilo ali vai ser unitário. Para mim, para qualquer pessoa que trabalhar com esse sistema que eu criei. Se você pega essa distância igual ao comprimento do raio do planeta Terra,
Não me importa, isso aqui para trigonometria é um raio unitário. Então quando a gente chama de raio unitário, é o raio medindo 1. Não importa que unidade de medida de comprimento você utilizou, aquilo ali é raio unitário. Segunda característica aí, já passei a segunda, raio unitário. Terceira característica, esse ponto daqui que eu estou colocando o dedo, o ponto designado pela letra A maiúscula, é a origem de todos os arcos. De agora em diante, todos os arcos que nós iremos trabalhar, todos eles terão, todos eles, a mesma origem, e essa origem é o ponto A, tá bom? Para efeito de caderno, você quer copiar no caderno? Então vamos lá. A origem, coloquei, terceira característica, a origem de todos os arcos trigonométricos é o ponto de interseção entre a circunferência e o ponto de coordenada cartesiana, tá bom? 1 e 0. Daqui para cá mede 1, então x igual a 1, y igual a 0, tá bom? Essa é a terceira característica. Vamos para a quarta característica. Vamos lá. Olha só. Os arcos que nós mediremos agora no sentido, a partir daqui, né? Claro, a gente já combinou isso. No sentido anti-horário, anti-horário, você pega aqui, ó, 0 grau. Vou marcar 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus, 70 graus, 80 graus, 90 graus. Se você se deslocar em cima da circunferência no sentido anti-horário, esses arcos serão positivos. As medidas desses arcos serão positivas. Tanto faz se você está se deslocando em graus ou em radianos, não importa. Se for no sentido anti-horário, contrário ao dos ponteiros ao deslocamento, o sentido de deslocamento dos ponteiros de um relógio, as medidas serão positivas. Se você se deslocar no sentido horário, aí agora você já tem a medida negativa. Então eu tenho 0 grau, vamos lá, me acompanhe? Menos 10 graus, menos 20 graus, menos 30 graus, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, menos 80, menos 90 graus. Olha aí você. Menos 90, menos 100, menos 110, menos 120, menos 130, 140, 150, 160, menos 180. Avançando um pouco mais, menos 270 graus. E avançando um pouco mais, menos 360 graus. Você quer avançar um pouco mais? Sem problema. Daqui a pouco a gente mora os detalhes, porque aí você já estaria na segunda volta negativa. Daqui, ó, o que eu estou fazendo aqui agora, ó, menos 10, menos 20, menos 30, é a primeira volta negativa. Até menos 359,9999, você ainda estaria na primeira volta negativa. Passou de menos 360 graus, menos 361, menos 362, menos 363, menos 370, menos 380, menos 390, até chegar aqui, menos 450 graus, aí você já estaria na segunda volta negativa, tá bom? Então, recapitulando, a quarta característica, os arcos marcados no sentido anti-horário serão positivos e os arcos marcados no sentido horário têm medidas negativas. Quinta característica, olha só, quando você faz coincidir um sistema cartesiano, a origem desse sistema cartesiano com o centro da circunferência, de uma circunferência, você divide essa circunferência, claro, em 4 partes. Claro, está aqui, é inevitável. Cada uma dessas partes recebe um nome, tá bom? Chamados quadrantes. E você lê no sentido anti-horário. A trigonometria tem preferência pelo sentido anti-horário, tá bom? Então nós temos aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Olha aí você. Isso é importante? Importantíssimo. Eu vou logo lhe adiantar por que essa quinta característica, né, é importante. Vamos lá. Mais lá na frente, quando nós estivermos trabalhando com equações, resolução de equações trigonométricas, quando eu passar para você a relação fundamental da trigonometria, você verá questões bem básicas, mais ou menos o seguinte: eu vou lhe dar o seno, daqui a pouco eu explico o que é seno. Eu vou lhe dar o seno de um arco, o valor do seno de um arco, tá bom? E vou pedir para você o cosseno desse mesmo arco.
E digo para você em que quadrante está localizada a extremidade final desse arco. Porque se eu não lhe der esse quadrante, por mais capaz que você possa ser em trigonometria, você não irá conseguir resolver, porque você terá na resolução a relação fundamental da trigonometria, ela vai cair em uma equação que você vai ter duas respostas, uma equação de segundo grau, uma positiva e uma negativa. E aí, se você não sabe em que quadrante, se é do primeiro, segundo, terceiro, quarto, que está localizada a extremidade final desse arco. Por isso que é importante você ter na cabeça a localização do primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Não esquece disso não. Por exemplo, essas são as 5 características. Por exemplo, se eu tenho um arco de 60 graus, pronto, aqui, vou marcar, faça de conta que aqui é 60 graus, tá bom? Se eu tenho um arco de 60 graus, começando daqui, claro, não precisa mais falar isso para você, a extremidade final desse arco está no primeiro quadrante. Agora, se eu venho para cá e marco o arco de 120 graus, ele vai começar aqui e acaba aqui nesse ponto, a extremidade final dele já está no segundo quadrante. Se eu quiser um arco de 240 graus, vamos lá, 90, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Então a extremidade final desse arco de 240 graus está localizada onde? No terceiro quadrante. Isso vale tanto para graus quanto para radianos. Não esquece disso não. Isso é muito importante você ter noção disso daí, tá bom? Bom, passado para você os conceitos, aí o que vem a ser o sistema trigonométrico, eu preciso aqui agora passar para você o que vem a ser arcos côngruos. Olha a palavrinha, arcos côngruos. O que é que a gente chama de arcos côngruos? O que é que a matemática chama? Eu vou apagar isso daqui, esses valores, mas você já sabe, 0, 90, 180, 270, 360. Você já sabe o que é que significa isso, tá bom? Olha só, quando é que dois ou mais arcos, eles são côngruos? Quando é que eles são côngruos? Bem simples. Quando eles têm a mesma origem e o mesmo final. É a mesma origem e o mesmo final. A origem você já sabe qual é, a gente já combinou aqui a origem, né? É aquela terceira característica. E o mesmo final, porque você pode dar mais de uma volta, não precisa ser só uma volta. Você pode dar 2, 3, 4, você pode ir para a segunda volta positiva, você pode ir para a terceira volta positiva, para a 19ª volta positiva, você pode ir para onde? Para a primeira volta negativa, para a segunda volta negativa, não importa. É isso que eu quero passar para você. Portanto, dois arcos serão côngruos se eles apresentarem a mesma origem e o mesmo final. Eu vou dar alguns exemplos para você de arcos côngruos, tá bom? Então deixa eu apagar isso daqui. Bom, isso aqui a gente já sabe que é 0 grau, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar o arco de 60 graus. Ele começa aqui e acaba aqui. Portanto, daqui para cá nós temos 60 graus. Olha aqui você o que eu vou fazer com esse pincel vermelho, viu? É o movimento aqui, o registro aqui feito com esse pincel vermelho. Eu tenho a impressão que é o que vai ajudar você a entender a ideia de arcos côngruos. Tá bom? Então eu tenho esse arco aqui, que eu posso chamar de alfa. Agora, o que é que acontece se eu sair daqui, vir para cá e a partir daqui me deslocar 360 graus no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo? Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou dar uma volta completa, entrei aqui agora na segunda volta positiva e retorno para o mesmo lugar. Ora, mas aí é simples. Retornar para o mesmo lugar, eu vou fazer 60 graus mais 360 graus. 60 graus mais 360 graus, isso vai lhe dar um arco de 420 graus. Deixa eu marcar ele aqui no mesmo ponto, viu? 420 graus. Ah, olha o senhor e olha a senhora. 420 graus. Com o pincel vermelho, o arco de 60 eu fiz isso, ó. Daqui para cá. Esse pequeno percurso. Agora, o de 420 vai ser esse pequeno percurso mais uma volta.
eu vou parar na segunda volta positiva. Então se liga aqui o que eu vou fazer. Tirar esse zero daqui, ó, olha para cá. O que significa isso? Significa o seguinte: 60 graus e 420 graus são arcos côngruos. A expressão é essa mesmo, arcos côngruos. Eles têm a mesma origem, inicial, a origem, né? Claro, extremidade inicial, e também tem a mesma extremidade final. Esses dois pontos, esses dois arcos compartilham, mas eles têm comprimentos diferentes. É isso que eu quero que você entenda, comprimentos diferentes. Esse arco de 60 graus, ele teria, digamos assim, como se eu pegasse aqui esse cordão, esticasse aqui, ele tem esse comprimento aqui. A gente chega na régua e mede. Esse daqui já vai ser um comprimento igual a esse daqui, mas toda uma circunferência que corresponde justamente aos 360 graus. Então, se o arco de 60 graus tem esse comprimento, o arco de 420 vai ter esse, mais uma circunferência. Pronto, teria isso daqui. Entendeu? Apesar deles compartilharem da mesma origem e do mesmo final, eles têm comprimentos diferentes. É como se isso aqui fosse uma maternidade. Ambos nasceram aqui. Ambos nasceram. É meio infantil isso, mas vai. Ambos nasceram aqui. Foram enterrados no mesmo cemitério. O cemitério é esse aqui. Mas viveram períodos de tempo distintos. Esse arco viveu 60 anos e esse arco viveu 420 anos. Nasceram no mesmo local, morreram no mesmo local, mas viveram tempos distintos. Isso é que é a ideia de arcos côngruos. Quer dizer, esse negócio de viveu e morreu no mesmo lugar tem nada a ver com a ideia matemática de arcos côngruos. É só para passar para você, tá bom? A definição mesmo matemática é de que arcos côngruos são arcos que têm a mesma origem e o mesmo final. A mesma extremidade inicial, a mesma extremidade final. Isso é chamado de arcos côngruos. Vamos pegar mais um? Eu quero aqui agora, olha para cá. Vou fazer o 420 graus, viu? Me acompanhe. 60, 420, né? 0, 60, 90, 180, 270, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420. Agora eu vou pegar 420 e dar mais uma volta no sentido anti-horário. Vou dar mais uma volta no sentido anti-horário. Ou seja, percorrer mais 360 graus. Mas aí já começa a ficar fácil que você vai fazer isso daqui. Você vai terminar no mesmo ponto. É exatamente isso que eu quero passar para o senhor ou para a senhora. Vamos lá? Vamos pegar o pincel vermelho. Vamos lá. Ó. 60, 420, 780. Ah, Ayrton, agora eu estou entendendo. 780. Pera aí, Ayrton. Para um pouquinho aí agora. Deixa eu falar. Você está querendo me dizer que 60 graus, 420 graus, 780 graus são arcos côngruos? Exatamente, eles são arcos côngruos, porque eles apresentam a mesma origem e o mesmo final. Ayrton, diz uma coisa para mim, essa ideia de arcos côngruos vale também para arcos negativos, porque você só deu 3 exemplos com arcos positivos, mas vale também para os arcos negativos? Perfeitamente. Eu vou dar um exemplo aqui para você, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Vamos agora fazer o seguinte. Vim para cá, onde eu estou pondo o dedo, e daqui, em vez da gente se deslocar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas no sentido positivo, no sentido anti-horário, eu começo aqui e daqui eu dou uma volta no sentido horário, ou seja, no sentido negativo. Sentido negativo. Pera aí, eu sei, aqui é 0, aqui eu já sei que é menos 90 graus, aqui aí eu sei que é menos 180 graus, aqui é menos 270, então vai ser um valor aí, mas pode marcar logo aí, isso. Você está querendo me dizer, eu estou tentando dizer para você aí, que vai ser um valor negativo um pouco maior que menos 270 graus. Perfeito.
Como é que eu obtenho esse valor aí? Então é simples, você vai pegar 60, pegue 60 graus e dê uma volta no sentido negativo. Dê uma volta no sentido negativo. Está aqui o sentido negativo e dar uma volta, estou registrando isso nesse exato momento. Dar uma volta. 60 graus mais uma volta no sentido negativo. Mas 60 graus menos 360 graus, isso vai dar quanto? Menos 300 graus. Vamos para o pincel vermelho? Vamos para o pincel vermelho. Simples. Veja que eu sempre começo daqui, né? Comecei daqui, então eu vou começar daqui também. Deixa eu tirar esse zero. Claro, vou começar daqui, ó. Pronto, acabou. Aí eu sei. Se eu quisesse, isso aqui é a primeira volta negativa. Se eu quisesse dar mais uma volta negativa, eu somaria menos 360 graus a esse arco, menos 300. Eu obteria menos 660 graus. Aí eu já estaria na segunda volta negativa. Tá bom? Agora, vamos deixar claro. Tudo isso que eu passei para você, essa ideia de arcos côngruos, isso vale também para radianos. Não é só para graus, não. O que eu passei aqui vale também para radianos. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer os desenhos aqui agora em radianos. Olha aí. O mesmo raciocínio nós iremos aplicar agora para arcos medidos em radianos. Absolutamente o mesmo raciocínio. Não há diferença nenhuma. Só para variar um pouquinho, deixa eu pegar aqui agora um arco do segundo quadrante. Eu quero pegar que arco? Vamos lá, eu vou pegar o arco de 135 graus, ou, de maneira mais apropriada, 3/4 de π radiano. Deixa eu tirar esse π daqui, é isso. 3/4 de π radiano, olha aqui, vou pegar o pincel vermelho, 3/4 de π radianos, uma realidade simples. Π radiano 180 graus, 180 graus dividido por 4, você vai obter 45 graus, 45 graus vezes 3, 135 graus, tá bom? Tá no segundo quadrante, então olha pra cá, pincel vermelho, né? Ele começa aqui e termina aqui, seria todo esse comprimento. Agora eu quero pegar 3/4 de π radiano, eu vou pegar 3/4 de π radiano, e vou girar uma volta no sentido positivo. De novo, gira aí. Uma volta no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário. Pera aí. Uma volta no sentido... Uma volta, ó, no sentido positivo. É simples, vai acontecer isso, ó. 3/4 somado mais uma volta, ou seja, somado mais 2π, termina aqui. Então, o que é que nós temos aqui? Você fazendo esses cálculos aí, você vai encontrar 11/4, bote aqui para mim, 11/4 de π radiano. Mas aí é que tá, isso aqui tá na primeira volta, 11/4 já vai estar na segunda volta. Vamos para o pincel vermelho, ó. Olha aí, tá vendo você? 3/4, aqui 3/4, mais uma volta, 11/4 de π. O que é que significa isso? Que o arco 11/4 de π com o arco 3/4 de π são côngruos, sendo que 3/4 de π é a determinação principal, né? É o arco que está na primeira volta positiva. 11/4 de π já está na segunda volta positiva. Vamos pegar 11/4 e vamos somar mais 2π, ou seja, uma volta. Então, o que é que a gente vai fazer? Bem simples. Vai parar nesse mesmo ponto, só que agora na terceira volta. Vamos lá. 11/4 mais 2π. Se você pega 11/4 mais 2π, você vai encontrar 19/4. Bote aqui, 19/4 de π radiano. Mas aí você vai dar uma, duas, você vai parar na terceira volta positiva. Então, ó. Olha aí você, tá vendo? 19/4 de π radianos, 11/4 de π radianos e 3/4 de π radianos são todos eles da mesma família de arcos côngruos, vou insistir, sendo que 3/4 de π é a determinação principal. Pode fazer isso no sentido horário, no sentido negativo? Claro, basta eu vir daqui e parar nesse ponto. Vamos parar nesse ponto.
Vamos parar nesse ponto. Digamos que seja mais ou menos aqui. Mas aí que tá. Eu tenho que começar daqui e dar uma volta no sentido negativo. Ou seja, eu vou pegar 3/4, vou pegar 3/4 e vou dar uma volta, olha aqui, uma volta no sentido negativo, Pronto. 3/4 de π radianos menos 2π radianos. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar menos 5/4 de π radiano. Ó, mas aí que tá, a gente começa daqui, ó, e vem até aqui. Se eu quisesse dar mais uma volta no sentido negativo, olha o que é que aconteceria. Eu viria aqui, continuava, ia parando. E assim sucessivamente, né? Todos eles, esse arco daqui, menos 5/4 de π radiano, 11/4 de π radianos, 19/4 de π radianos e 3/4 de π radianos, todos eles são arcos côncavos, porque possuem a mesma origem, a mesma origem e a mesma extremidade final. Todos eles acabam nesse ponto daqui, tá certo? Mas com comprimentos distintos. Foi o que eu fiz para você nesse instante com o cordão, né? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos lá. Vamos encerrar aqui esse terceiro vídeo. E no quarto vídeo eu vou ensinar para você uma técnica interessantíssima. Eu vou dar, por exemplo, para você, deixa eu dar um exemplo, criar um exemplo aqui agora. Eu vou lhe dar um arco. Olha, considere o arco de 1830 graus. E vou pedir para que você encontre a determinação principal. Ou seja, aquele arco na primeira volta positiva, côngruo ao arco de 1830 graus. Aí, tanto em graus quanto em radiano, eu vou fazer esses exercícios. Isso é importante? Sabe por quê? Porque quando nós entrarmos em seno, cosseno, eu vou pedir para você calcular o seno de 1830 graus ou o cosseno de 1830 graus. Aí você vai perceber, poxa, isso é muito trabalhoso. Não, não é trabalhoso. Você vai perceber de que o seno de dois arcos côncavos é o mesmo. Ou seja, o seno de 30 graus é igual ao seno de 1830 graus. O seno, o cosseno, a tangente, a secante, a cossecante, a cotangente de arcos côncavos sempre é o mesmo. E aí, se você sabe o seno de 30 graus, você memorizou o seno de 30 graus, não precisa você memorizar o seno de 1830 graus. Basta você pegar 1830 graus, fazer os cálculos que eu vou ensinar no próximo vídeo, chegar aos tais 30 graus e dizer, olha, se o seno de 30 graus, o valor é esse mesmo, viu? Se o seno de 30 graus é 0,5, o seno de 1830 graus também é 0,5, tá bom? O seno e o cosseno, a gente vai ver essa ideia lá no vídeo 5, tá bom? No vídeo 4, que é o próximo, eu vou passar os exercícios ensinando a você como encontrar a determinação principal de um arco trigonométrico. Tá combinado? Então você vai me ver agora lá no vídeo 4 do curso de trigonometria.